o nosso tema de hoje é humildade. E eu vou iniciar falando do contraponto da humildade. O contraponto que é o orgulho e a vaidade. E para contextualizar, eu vou contar uma história, O Burro e as Relíquias. É uma fábula de Jean de La Fontaine. Então, Jean de La Fontaine conta que carregaram certa vez um burro com relíquias sagradas. Colocaram ali em cima do dorso dele, em cima do lombo dele, muitas relíquias sagradas. E saíram em cortejo religioso para diversas cidades, aldeias distantes. E aonde esse cortejo religioso passava, as pessoas aplaudiam, entoavam hinos, reverenciavam, homenageavam. E o burro, ele começou a achar que o homenageado era ele. E pouco a pouco começou a se achar superior a todos os outros. Ele começou a ficar muito orgulhoso, começou a ficar muito vaidoso. Ele começou a ficar insuportável, ninguém estava aguentando mais aquele burro. Até que chegou um serviçal lá de um sacerdote e falou para ele: por favor, burro tolo, afasta de tua cabeça que a ti são dirigidas as homenagens prestadas pelo povo. Eles não fazem isso para você, eles fazem isso para as relíquias que tens em teu lombo. Ponto. Essa é a fábula de Jean de La Fontaine. E a reflexão que fica é: nós agimos como burro no nosso dia a dia? Como burro da fábula? E a resposta é: aham. Muitas vezes agimos igualzinho a ele. Por exemplo, comprei um carro novo. O que eu faço? Abaixo o vidro, braço para fora, dirijo ali devagarzinho ali no meu bairro, onde todo mundo me conhece. As pessoas do ponto de ônibus vão aplaudir, as pessoas da calçada vão aplaudir, os outros carros ali, né, os motoristas dos outros carros vão aplaudir. Vão aplaudir o carro ou a mim? E a resposta é: vão aplaudir o carro. E eu tô achando que eles estão aplaudindo a quem? Eu tô achando que é para mim. Igual o burro da fábula de Jean de La Fontaine. Outro exemplo, virei chefe. Aí agora, todas as pessoas que nunca curtiam o que eu colocava no Face, por exemplo, no Facebook, agora curtem, me bajulam e aplaudem. Aplaudem o cargo ou a mim? Aplaudem o cargo. E eu tô achando que o aplauso é para mim. Igual o burro da fábula de Jean de La Fontaine. Então tem pessoas que se acham superiores a outras por causa de um carro, por causa de um cargo, por causa de uma veste, uma roupa, por causa de um acessório. Tem gente que se acha superior às outras porque julga ter mais virtudes do que as outras. Até isso. Até isso. Então, precisamos ter muito cuidado para não cairmos no erro do burro da fábula de Jean de La Fontaine. Ficar orgulhoso e vaidoso por causa de relíquias que temos em nosso lombo. Qual que é a diferença de orgulho e vaidade? Isso é importante. Essa diferença eu vi numa palestra da Anete Guimarães. Ela explica assim: tanto o orgulhoso como o vaidoso se acham acima das outras pessoas. Só que o vaidoso, ele quer que todo mundo saiba disso. Ele quer que os outros reconheçam esse tipo de coisa e aplaudam, e que venham os holofotes e assim por diante. Já o orgulhoso, ele se acha acima dos outros, só que não precisa que os outros reconheçam. Ele basta, ele sabendo que ele é melhor do que os outros, não precisa. Não precisa dos outros reconhecendo. Então, essa é a diferença do orgulhoso e do vaidoso. Uma outra diferença que é importante para a gente agora poder dar sequência à nossa palestra, à nossa conversa, é o que é orgulho e o que é amor próprio. Muitas vezes as pessoas confundem. Elas dizem: não, isso aqui é amor próprio. Não, na verdade é orgulho. Muitos dizem assim: eu não vou aturar esse tipo de coisa, eu não vou ficar escutando isso. E corta a relação com o outro.
não quero mais falar com você, e fica aquele clima ruim. Se um está de um lado da rua, né, os dois vão se cruzar de um lado da rua, um pega e atravessa, não quer saber mais. Não, isso aqui é meu amor próprio. Será? Onde falta amor próprio, sobra orgulho. E existe uma diferença entre não concordar e se ofender. O amor próprio, ele não concorda. E ponto. Já o orgulhoso, ele se ofende, ele sofre e abaixa o padrão vibratório com aquilo que o outro fez, com aquilo que o outro disse. Então, esse é o segredo para poder diferenciar. Se a pessoa simplesmente não concordar com aquilo, não, eu não concordo com isso, tal, e de uma maneira muito tranquila, muito equilibrada, dar os passos seguintes, ok, amor próprio. Mas se a pessoa ficar mal com aquilo, se ofender, é porque ficou ferido o orgulho. O orgulho nada mais é do que um estágio primitivo do que um dia se tornará amor próprio. Mas o orgulho ainda é somente um estágio primitivo. Com amor próprio, a pessoa não se ofende. Você pode xingar a pessoa do que você quiser. A pessoa com amor próprio vai pensar assim, não, mas eu não sou isso mesmo. E pronto, e passou. Agora experimenta xingar uma pessoa orgulhosa para você ver. Porque existe uma relação direta. Quanto mais orgulhoso eu sou, mais facilmente eu me ofendo. E aí você pode xingar essa pessoa orgulhosa, essa pessoa vai ficar furiosa, colérica. Ela pode não ser isso que você xingou ela. Ela pode não ser, e ela sabe que ela não é. Mas mesmo assim, ela vai se sentir muito ofendida com isso e vai ficar muito mal. Então, gente, olha a diferença de amor próprio e de orgulho. Então vamos refletir. Interessante também analisarmos obras como Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Em obras como essa, nós temos exemplos de espíritos que fracassaram em sua existência aqui na Terra, em sua existência carnal. Vieram com uma séria tarefa, com um sério compromisso, só que chegou aqui e ficou de ilusão, ficou vivendo a ilusão e fracassou. E aí, quando desencarna, aí percebe o quanto desperdiçou essa oportunidade preciosa aqui na Terra, aqui na carne. O quanto desperdiçou por causa de aplauso ou pela falta de aplauso, por causa de holofote ou pela falta de holofote, por causa de nariz empinado. E quando está lá já desencarnado, percebe a besteira que fez. Por coisas tão bobas que deixou de aproveitar a encarnação. Então, que nós hoje, que ainda estamos encarnados, não desperdicemos a nossa encarnação por esse tipo de coisa, por aplauso, por holofote, por nariz... Não vamos perder a encarnação por orgulho e por vaidade. Humildade é uma virtude muito peculiar. Se você disser que é humilde, você deixa de ser humilde, você já não é. Tem gente que entra na incoerência tão grande de dizer eu tenho orgulho de ser humilde. Não existe isso. Não existe. Então, a humildade você tem que ser, mas você não pode se achar humilde. A humildade é a primeira virtude. Com humildade, as outras virtudes se tornam legítimas. Sem humildade, as outras virtudes perdem a sua essência. Essas outras virtudes murcham, já não são o que deveriam ser. A humildade é o carro-chefe do nosso progresso. Tanto que Jesus inicia as bem-aventuranças que estão lá no Sermão da Montanha com bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito. Quem que é o pobre de espírito? É humilde. Então Jesus inicia as bem-aventuranças falando de humildade. Percebam a grandiosidade dessa virtude, a importância dessa virtude. E por que é pobre de espírito? Porque a pessoa se considera pobre de espírito e pode crescer, pode melhorar. E adivinha? Cresce, melhora. Já o orgulhoso, vaidoso, se considera rico de espírito. Está lá no topo, está no teto.
E aí, esse que se considera rico de espírito não consegue crescer mais, porque ele se considera pronto. Se coloca num pedestal, se acha pronto e não cresce. Fica ali estagnado, aonde está. Até que deixe de lado o orgulho, deixe de lado a vaidade, e aí sim ele vai conseguir continuar com o seu progresso, continuar com a sua marcha evolutiva. O que é humildade também? Humildade é reconhecer a nossa pequenez. Olha o nosso tamanho frente ao nosso mundo. Olha o tamanho do mundo frente ao sistema solar, o tamanho do sistema solar frente à galáxia, a nossa galáxia frente ao universo. Olha o nosso tamanho. Então, a pessoa orgulhosa, vaidosa, ela se acha grande, brilhante e que o universo inteiro gira ao redor dela. Tudo é por causa dela. Já a pessoa humilde, ela sabe do seu tamanho e sabe que ela cresce fazendo os outros crescerem. Sabe que ela cresce ajudando o próximo. Isso é importante. Humildade também, humildade vem de humus. Humus, terra fértil. Terra fértil é aquilo que Jesus coloca na parábola do semeador. É a pessoa que é receptiva aos ensinamentos do Evangelho. É para a pessoa humilde que tudo que Jesus ensina, a pessoa humilde consegue frutificar. Na questão 768 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte pergunta de Kardec. Basicamente, ele diz assim: existe um objetivo para nós vivermos em sociedade? E a resposta é: sim, existe, é o nosso progresso. Nós só conseguimos evoluir, só conseguimos progredir vivendo em sociedade. No isolamento, nós nos embrutecemos e nos enfraquecemos. Nós precisamos aprender com as limitações das outras pessoas, precisamos aprender com os potenciais das outras pessoas. Aquele velho jargão que nós precisamos uns dos outros é mais do que válido, inclusive tratando-se do nosso progresso. Nós precisamos uns dos outros e temos que ter a consciência que nós somos um componente. Somos uma parte. E essa parte faz parte do todo. A pessoa orgulhosa, a pessoa vaidosa, acha que o todo gira ao redor dela. Não. A pessoa humilde tem a consciência, ela é uma parte, ela é um componente. Nós só conseguimos voar nos abraçando com as outras pessoas. Isso porque todos nós, entre aspas, numa simbologia interessante, somos anjos de uma asa só. Só conseguimos voar se nós nos abraçarmos com os outros. A pessoa orgulhosa, a pessoa vaidosa, ela não se abraça com ninguém. E aí não consegue voar e continua vivendo o seu mundo de ilusão. A partir de agora, eu vou apresentar para vocês algumas diferenças entre orgulho e vaidade e humildade. E a gente vai traçando agora esse paralelo. A partir dos tópicos, vamos lá. O primeiro tópico será pensar em si ou pensar na coletividade. O orgulhoso, o vaidoso, pensa primeiro em quem? Adivinha? O orgulhoso e vaidoso pensa em si. A coletividade fica relegada a segundo, 10º plano. Então, como a pessoa orgulhosa e vaidosa pensa em si, tudo tem que ser do seu jeito. E se alguma coisinha não sair como ela quer, se a pessoa vaidosa e orgulhosa for voto vencido em alguma coisa, sabe o que ela faz? Ela começa a torcer contra. Ela começa até a boicotar. Tudo para quê? Para chegar lá no final e se der errado, e ela até torce para dar errado, ela fala assim, ó: eu avisei. Por que vocês não fizeram como eu falei? Percebem isso? Já a pessoa humilde nesse quesito, né, pensar em si, pensar no coletivo, ela pensa primeiro no coletivo. Ela se sacrifica, ela deixa de lado os seus interesses pessoais em prol do coletivo. Então essa pessoa não vai torcer contra, caso ela seja voto vencido em alguma coisa. Ela não vai boicotar, ela não vai ter prazer nenhum em lá no final de chegar e falar assim, ó, eu avisei. Não, ela não vai ter prazer nisso. Inclusive, talvez nem fale nada nesse sentido. Ela vai já para a solução, deixa de lado o problema e já vai ajudar a solucionar. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico
para a gente traçar o paralelo, é sobre o momento das outras pessoas. O orgulhoso, o vaidoso, para ele não interessa o momento do outro. Ele cobra do outro aquilo que até ele não consegue oferecer ainda. Ele não consegue oferecer, mas ele cobra da outra pessoa. Já a pessoa humilde, ela tem consigo uma frase de Paulo, que está na carta aos Coríntios, 13:11. Paulo escreve assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A pessoa humilde sabe que já foi pequena. Ela sabe que já foi pequena. Então ela aceita o momento das outras pessoas. Se ela vê alguma pessoa que está pequena hoje ainda, ela respeita. Ela é indulgente ainda com a imperfeição alheia. Se achar acima das outras pessoas é coisa de menino. Depender de aplausos, de holofotes, é coisa de menino. É coisa de orgulhoso e de vaidoso. Não é coisa de pessoa humilde. E tem uma frase de autor desconhecido que diz assim: quando você acordar, quando você despertar, não terá nenhum interesse em julgar aqueles que ainda dormem. Quando você já não for menino, você não vai ter interesse de ficar julgando e condenando e apontando o dedo para aqueles que ainda são meninos, para aqueles que ainda são crianças, espiritualmente falando, aqueles que ainda são imaturos. Próximo tópico: erro das outras pessoas. O orgulhoso, o vaidoso, acha que não erra nunca. E ele vê defeito nos outros. E quando vê defeito nos outros, ele fica colérico. Já a pessoa humilde sabe que erra. Sabe que erra de vez em quando. E quando erra, reconhece seu erro. Não tem problema nenhum em pedir desculpa, em rever ponto de vista, em rever a rota. Então, como ela sabe que ela erra, ela compreende o erro das outras pessoas. E quando as outras pessoas erram, ela acolhe. Por exemplo, vamos lá. No carro tem um casal. Lá, a mulher no banco de carona, o homem dirigindo. Poderia ser N variedades. Poderia ser ao contrário, a mulher dirigindo. Sei lá, N variedades, sabe? Enfim, mas o exemplo que eu vou dar é esse. Só para ficar mais fácil. E o casal está indo para um compromisso. Eles têm horário. E eles vão chegar em cima da hora. O marido então fala para a mulher: ó, eu vou tentar um atalho para ver se a gente vai chegar antes. E a mulher fala para ele: não, não tente. Não tente, porque se der errado vai ficar complicado para nós. E ele fala: deixa comigo, eu vou tentar. E ele tenta. Só que esse atalho sai tudo errado. E eles chegam então 30 minutos atrasados. Eles andam 2 vezes mais do que andariam no normal. Vamos lá. Se a mulher ela for orgulhosa, o que ela vai falar para o marido? Ela vai falar para ele: eu avisei. E vai falar isso uma vez só? Não, ela vai falar isso várias vezes, várias vezes. Isso por quê? Porque nesse momento, quem está certa na história? Ela falou para não pegar o atalho. E quem está errado? Ele que pegou o atalho e acabaram chegando atrasado. Se a pessoa é orgulhosa, ela gosta de estar acima dos outros, ali com esse momento de razão, e pisar nas outras pessoas. Pisa, pisa, pisa. E é por isso que não fala eu avisei uma vez só. Fala eu avisei várias e várias e várias vezes. Se a mulher ela for humilde, o que ela vai falar para o marido depois que ele errar o caminho? Ela vai falar uma vez, talvez, né? Eu avisei e tal, mas uma vez só e acabou. Ou nem fala nada, porque o marido sabe que está errado. Ele sabe que se equivocou. Mas o mais importante é ela dizer: não tem problema, nós estamos juntos, vamos chegar lá e vamos nos divertir da mesma maneira. Estamos juntos. A pessoa humilde faz isso. Vamos falar um pouquinho do marido agora.
O marido, se ele for orgulhoso, eles estão quase chegando lá atrasados, ouviu da mulher. Se ele for orgulhoso, ele faz o quê? Lembra que eu falei que existe uma relação direta? Quanto mais orgulhoso eu for, mais facilmente eu me ofendo. Então, se ele é orgulhoso, ele vai se ofender. Se ele se ofende facilmente, ele vai estourar. E aí os dois vão brigar. Já viram essa cena em algum lugar? Um casal brigando no carro? E só briga porque existem quantos orgulhosos na história? 2. Bom, agora vamos supor que o marido é humilde. Ele errou o caminho, ok, ele errou. E a mulher está lá falando. O que a pessoa humilde faz agora? Ele vai falar para a mulher aquilo que toda mulher gosta de ouvir. Você estava certa. E, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar mudar de assunto. A mulher vai falar, eu avisei. Ele fala, não, é verdade, você estava certa. E muda de assunto. Olha essa paisagem, escuta essa música, lembra de tal fato. Sabe, um tal fato que não tenha nada a ver ali com a ocasião. Coisa para mudar de assunto. E se a mulher falar novamente, eu avisei, ele faz novamente isso, ele reconhece o erro, diz que ela estava certa e muda de assunto. Por quê? Porque colocar lenha em fogueira é coisa que orgulhoso, que vaidoso gosta de fazer. Pessoa humilde não gosta de colocar lenha em fogueira de jeito nenhum. Seguindo. Tópico afabilidade. A pessoa orgulhosa, a pessoa vaidosa, ela não é nada afável. É uma pessoa desagradável. É uma pessoa que tudo ela sabe. Tudo ela tem aquilo lá como aquela opinião como certa, como ideal, qualquer coisa fora disso está tudo errado. E daí ela critica. A pessoa orgulhosa, vaidosa, ela acaba não mudando de opinião, mesmo quando ela vê que ela está indo pelo caminho errado. Já a pessoa humilde, ela é afável, ela é agradável e é muito difícil de ter conflito com uma pessoa humilde. Muito difícil de ter conflito. Ligação com coisas materiais. A pessoa orgulhosa, a pessoa vaidosa adora cargo, beleza, fama, dinheiro, marca. Ela adora tudo isso, é muito ligado às questões materiais. Se ela consegue, se ela não consegue tudo isso, ela fica angustiada. Se ela consegue, ela fica com medo de perder. E essa pessoa orgulhosa e vaidosa, ela olha a pessoa humilde e não entende. Ela diz assim, nossa, a tua vida você não fica atrás de cargo, de beleza, de fama, de dinheiro e de marca. A tua vida é o quê? E ela não compreende a pessoa humilde. Já a pessoa humilde, ela não liga tanto para valores ilusórios. Ela prefere valores duradouros. As suas prioridades são muito mais acertadas do que a pessoa orgulhosa, do que da pessoa vaidosa. Ok. Fechamos então esses tópicos que nós fizemos algumas diferenciações e eu quero analisar com vocês agora os caracteres do homem de bem, que está lá no Livro dos Espíritos, questão 918, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Em resumo, eu vou falar rapidamente aqui. O homem de bem, a pessoa de bem, é aquela que interroga sua consciência sobre seus atos. É a pessoa que não se revolta diante das dificuldades. É a pessoa que tem fé no futuro. É a pessoa que faz o bem pelo bem. É a pessoa que é benevolente para com todos. É a pessoa que não alimenta nem rancor, nem ódio, nem desejo de vingança. É a pessoa que é indulgente com as fraquezas alheias. Pergunto para vocês, quem consegue fazer isso? Quem consegue dar conta desses caracteres do homem de bem, da pessoa de bem? A pessoa humilde ou a pessoa orgulhosa e vaidosa? A pessoa orgulhosa e vaidosa não consegue fazer nada disso que eu acabei de elencar. Já a pessoa humilde consegue fazer tudo isso. Para nós conseguirmos seguir ali pelo caminho dos caracteres da pessoa de bem, é necessário humildade. Seguindo. Eu vou contar uma história para vocês e, na sequência, vamos fazer um estudo de caso. Vamos fazer uma análise.
Essa é uma história de uma senhora negra. Vamos lá. Vocês sabem o que foi o apartheid? O apartheid foi um regime de segregação racista que acabou na África do Sul no início da década de 90. E quando acabou o apartheid, instauraram a Comissão de Reconciliação e Verdade, que tinha como atribuições unir os negros e os brancos e determinar algumas punições para alguns casos hediondos que aconteceram na época. Um dos casos é o dessa senhora negra. O que aconteceu? Um grupo de brancos liderados por um homem chamado Van der Broek pegou o filho dessa senhora, matou e queimou em praça pública. Dali uns dias, o mesmo grupo de brancos pegou o marido dessa senhora negra, matou e queimou em praça pública. A mulher, essa senhora, perdera filho e marido. Perdera entre aspas. Por que entre aspas? Porque nós acreditamos na imortalidade da alma, nós não perdemos ninguém. Então, a mulher, a senhora, perdera filho e marido, entre aspas. E prenderam todo o bando. Prenderam Van der Broek e todos os seus comparsas. E colocaram frente a frente. Frente a frente, a senhora negra e Van der Broek. E perguntaram para ela o que ela achava justo como punição. E agora? Se essa pergunta fosse feita para nós, e nós tivéssemos, entre aspas, perdido filho, marido, esposa, mãe, pai, tio, vô, amigo, nós tivéssemos perdido e perguntasse isso para nós, nós responderíamos o quê como justo como punição? Enfim, questão 886 do Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a verdadeira caridade? É a fórmula do BIP, BIP. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A pessoa caridosa faz o quê? A senhora negra disse assim, eu quero 3 coisas. Primeiro, eu quero que me leve até o local onde queimar o corpo do meu filho e do meu marido. Eu quero juntar as cinzas e dar-lhes um enterro decente. Ok, tranquilo. Segundo, o Sr. Van der Broek e os seus amigos seus colegas tiraram toda a minha família de mim. E eu ainda tenho muito amor para dar. Eu quero que ele venha 2 vezes por mês na minha casa para que eu possa ser mãe para ele. E terceiro, quero que o Sr. Van der Broek saiba que eu o perdoo. Qual que é a nota da caridade dessa mulher de 0 a 10? Da humildade dessa mulher. A gente já vai comentar, fazer uma análise da humildade dela. É impressionante, não é? Essa história é de tirar o fôlego. Vamos lá. Analisando essa história. A senhora negra, a senhora, respeitou o momento de Van der Broek e dos seus comparsas. Ela sabia que eles não eram mais do que crianças, espiritualmente falando. Crianças, imaturos. E se ofereceu para ser mãe para eles. Dando sequência à nossa análise do caso, a senhora não alimentou nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Lembra os caracteres da pessoa de bem? Um outro fato interessante é que o que aconteceu com ela foi algo muito complicado, foi algo muito complexo. E quantas vezes em nossa vida não acontece uma coisa muito menos intensa? Mas muito menos. É simplesmente uma pessoa que disse alguma coisa, uma pessoa que fez alguma coisa bem pequenininha. E mesmo assim a gente fica muito mal com tudo isso e obriga a outra pessoa a retratar-se. Por causa de uma frasezinha, por causa de uma coisinha de nada. E ela, mesmo tendo passado o que ela passou, ela não ficou obrigando eles a retratar-se, esse tipo de coisa. Ela não fez isso. A senhora negra, ela desculpou, independente se o Van der Broek
e os seus colegas pediram desculpa, pediram perdão. Para ela não importava. Vanderbroek e os colegas pedir perdão está no controle deles. Perdoar está no controle dela. E ela fez o quê? Perdoou. E nós, no nosso dia a dia, podemos perdoar os outros, independente se os outros estão pedindo desculpa para a gente ou não. Isso é muito rico e isso é muito interessante. A senhora, ela estava com a razão. Imagine o que Vanderbroek e os seus colegas fizeram. Ela estava com a razão, ela podia pisar neles. Ela não fez isso. Ela não pisou, porque ela não é orgulhosa, não é vaidosa, ela é humilde. E, sem dúvida nenhuma, a senhora demonstrou que ela é muito forte. Ela podia se revoltar e se revoltando, ela podia pedir olho por olho, dente por dente, podia pedir que fizesse o mesmo com Vanderbroek e todo o seu bando. E olha a questão. Se ela fizesse isso, ela perderia a razão que ela tinha. Porque não interessa quem que é o primeiro a atacar. Se foi Vanderbroek, seu bando, que atacou primeiro, né? Não interessa quem é o primeiro a atacar, interessa que quem atacou está errado. O que interessa, na verdade, é quem é o primeiro a perdoar. Isso sim importa. E agora nós vamos passar para a parte das dicas. Dicas do que nós podemos fazer para diminuir um pouquinho o nosso orgulho, a nossa vaidade e começar a aumentar o nosso grau de humildade. A primeira dica, eu chamo ela de feijões. Como que é essa dica? Toda vez que eu me ofender com algo, seja que o outro tenha me feito, seja que o outro tenha me dito, e eu me segurar, e não revidar, e não soltar os cachorros na pessoa, e não brigar com ela, sabe? Respirei fundo, contei até 5, contei até 10, sei lá, contei até 1 milhão. Ok, sabe? Me segurei. Eu sou merecedor de colocar um feijão numa garrafa vazia. Coloquei. Eu posso me segurar em pensamento, em palavra e ação. É lógico que é mais fácil se segurar em palavra e em ação. Em pensamento é mais difícil. Mas eu começo esse exercício me segurando em palavra e ação. Se eu conseguir, pronto, feijão. E aí, com o passar do tempo, indiretamente eu vou treinando o pensamento também. Porque é tudo uma questão de disciplina mesmo e treino. Então eu me treino para me segurar e não soltar o cachorro nas outras pessoas, não revidar. Até porque tem uma frase de Chico Xavier que diz assim, ó: fico triste quando alguém me ofende. É lógico, é ruim alguém me ofender, com certeza. Mas eu ficaria mais triste se eu fosse ofensor. Magoar alguém é terrível. E a pessoa que revida, ela fala coisas que não deveria falar para outra pessoa. E machuca, e magoa. Magoar alguém é terrível. Então é melhor respirar, contar até 5, contar até 10 e não soltar o cachorro nos outros. Sempre que eu conseguir isso, um feijãozinho na garrafa. O que acontece? Primeiro ano, coloquei 300 feijões. Quase uma situação por dia. Segundo ano, eu coloquei 200 feijões na garrafa. Eu zerei, né? E coloquei no segundo ano 200 feijões. No terceiro ano eu coloquei 100. Por que está diminuindo? Está diminuindo porque aquilo que antes me ofendia, agora não me ofende mais. Com esse treino, o que acontece? Antes eu me ofendia se alguém ia lá e me dava uma fechada. Agora eu não me ofendo mais tanto. Lógico que é ruim levar uma fechada, não é legal. Mas pelo menos eu não me ofendo tanto a ponto de acelerar meu carro e dar uma fechada no outro, para o outro aprender. Sabe? Eu levo a fechada, ok? E deixo a outra pessoa ir e eu também sigo. E sigo em paz. Então é nesse sentido. Vai diminuindo o número de feijões porque aquilo que antes me ofendia, agora não me ofende mais. Aí alguém pode me dizer, Gilma, então você está fugindo da batalha. E eu respondo, quem disse
que a batalha é com a outra pessoa? A batalha não é com a outra pessoa, a batalha não é com os outros, a batalha é comigo mesmo. Eu com as minhas más tendências. Essa é a verdadeira batalha. Eu sempre procurando detectar a minha má tendência através do autoconhecimento e superar essa má tendência. Transformar essa má tendência em uma virtude, em alguma coisa boa. E alguém pode dizer assim, então você está fugindo do problema. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Por exemplo, tá? Aqui em casa tem um controle remoto, uma TV. Eu quero ver uma coisa e minha esposa quer ver outra. E de repente fica aquele conflito, né? Vamos assistir o que então? E o que acontece? Perceba, isso é um exemplo, tá, gente? E vocês podem colocar para a casa de vocês o exemplo que vocês quiserem. Olha o que eu vou falar. Por vezes, é mais importante ganhar a disputa do que o objeto da disputa em si. O que eu quero dizer com isso? O que a gente vai assistir aqui não tem tanta importância, não tem, né? Mas ganhar a disputa, alimentar o orgulho, isso sim acaba sendo importante, mas não deveria ser. Sabe o que deveria ser importante? Ceder, sacrificar-se, ser abnegado. Antes de eu reencarnar, antes de qualquer um reencarnar, pense assim, ó, o mentor, os amigos espirituais, eles não chegam para a gente e dizem assim, ó, vai lá e ganhe todos os controles remotos que vocês puderem, ganhem todas as disputas e voltem aqui. Não, eles não falam isso. Antes da gente reencarnar, eles falam assim para a gente, vai lá e aprendam a ceder, aprendam a ser abnegados, aprendam a sacrificar-se. E quantas oportunidades no dia a dia a gente tem para se sacrificar, para ceder, para ser abnegado? Gente, no mínimo 99% das situações, o objeto em si não tem tanta importância. Para a gente, tanto faz. A gente está lá teimando e colocando o nosso orgulho em evidência simplesmente porque quer ganhar a disputa. E isso é uma coisa muito ruim. A gente fica disputando a unha, coisas pequenas, a gente fica brigando por picuinha. Gente, é picuinha, coisa. Cede, não tem problema. Quer assistir isso? Então vamos assistir isso e vamos estar junto aqui, vamos aproveitar o momento. É assim que tem que ser. Então, vocês dizem assim, então eu vou ceder todas as vezes? Não, você vai ceder em todas as vezes que você perceber que você está brigando para ganhar a disputa e para alimentar o seu orgulho. Naquilo que você considera como algo que merece que você insista um pouquinho mais e tente convencer a outra pessoa, aí o que você vai fazer? Você vai falar, você vai explicar, e vai explicar mais uma vez, e vai explicar mais uma vez, e se você vê que vai ter briga, aí você vai pensar assim, ó, é melhor seguir com a minha opinião aqui, seguir com o que eu penso como sendo correto, ou é melhor eu ceder? E você faz a reflexão. Se você achar que é melhor naquela opinião que você tem e seguir e insistir com aquilo, você vai continuar falando, explicando, sem agressividade e com muita assertividade. Ok? E se você achar que não, é melhor ceder, vai ter briga aqui, é melhor ceder e pronto. Gente, cede, recua. Apaziguar é uma prova de amor. Seguindo, uma outra dica bem interessante é interesse versus indiferença. Isso acontece muito em nossa vida. Tem coisas que a gente tem interesse, seja a favor ou seja contra, e tem coisas que a gente é indiferente. Então, por exemplo, a regra é, se eu sou indiferente e o outro tem interesse, eu sou indiferente, eu cedo. Se eu sou indiferente e o outro é indiferente, tranquilo, porque qualquer coisa que se decida, tá legal para os dois. E se eu tiver interesse e o outro tiver um interesse que é o oposto ao meu, aí é uma situação um pouquinho mais complicada. Mas sabe o que pode ser feito? Igual a bola presa no basquete.
Sabe como é que é a bola presa no basquete? É assim, ó. Na primeira bola presa é para o time A, a segunda bola presa é para o time B, a terceira para o time A, a quarta para o time B. E aí eu posso colocar isso na minha vida e colocar com a pessoa. A primeira é tua, a segunda é minha. A terceira vez que acontecer isso, vai na tua opinião. A quarta é minha. E assim vai. Pelo menos é algo que a gente consegue decidir com a pessoa de uma forma mais tranquila, sabe? Sem ficar um conflito e sem que uma pessoa fique o tempo inteiro sendo a dona da bola. Não, então divide. Cada vez vai ficar com um. Outra dica que a gente pode dar em relação a diminuir orgulho e vaidade e aumentar o nosso grau de humildade é em relação a elogios. Que cozinheiro, que cozinheira não gosta de receber um elogio em relação a um prato que tenha feito? Gente, não tem problema elogio, não tem problema nenhum. O problema está no que nós fazemos com o elogio. O que nós fazemos? Então, por exemplo, se alguém nos elogia e a gente se sente melhor com isso, opa, tem alguma coisa errada. Porque eu não posso ficar dependendo de elogios para ficar bem. Se alguém me elogia e o meu comportamento é pautado conforme esse elogio, também está errado. Também está errado. Porque, independente do elogio, eu tenho que seguir ali o meu comportamento. Ah, ninguém me elogiou, não vou mais fazer. Não é assim que funciona. Então, nós não podemos depender do elogio. Se o elogio vier, a gente fica contente e não se acha melhor do que os outros, não se acha superior do que os outros. E se o elogio não vier, eu continuo dando o meu melhor, de uma forma muito tranquila. Humildade, agora já se encaminhando para o final da nossa palestra, humildade é produção. Tem muita gente que acha que o humilde fica lá no cantinho, sem fazer nada, escondido, sabe? Fica lá, não produz. Não. Quem não produz é orgulhoso ou é preguiçoso. Orgulhoso no sentido que a pessoa, ou eu sou o melhor ou então eu não faço. Então, se eu não sou o melhor, eu não vou fazer. Ou no sentido de, daí o preguiçoso. Ah, produzir cansa. Daí acaba não produzindo nada. Então, quem não produz é orgulhoso ou preguiçoso. O humilde, ele produz muito, cuidando para não alimentar o orgulho e nem a vaidade. E concluindo, gente, humildade é ter uma visão precisa de si mesmo. É autoconhecimento. Ao mesmo tempo que nós nos importamos com as outras pessoas, nós cuidamos e servimos, nós amamos as outras pessoas. Humildade é reconhecer que o nós é muito maior do que o eu. Obrigado pela atenção de todos.